Olá a todos e a todas. Vamos fazer uns exercícios aqui para começar a aprender como que a gente vai trabalhar com esse tipo de material que a gente tem aqui, tá? Essa pranchetinha que tem a régua fixa na própria prancheta, que ela não se mexe, né? Ela não se desloca. E os esquadros, lapiseira, borracha, fita crepe e papel, tá? É esse que a gente vai usar agora. Primeiro de tudo, espero que vocês já tenham limpado os instrumentos antes da gente começar, tá? Pra gente sempre garantir que o desenho vai estar, os materiais vão estar bem limpinhos, né? Pra garantir que o desenho também seja feito de forma mais limpa possível. Aí a gente vai fazer o seguinte, essa reguinha que tá aqui, esses dois parafusinhos, eles vêm apertados, tá? A gente vai soltar um pouquinho só, o suficiente, para que essa régua se levante o suficiente, para bem pouquinho, né? Só para passar a folha para baixo dela, tá? Aí a gente já dá uma apertadinha para não deixar muito solto. A gente ainda consegue movimentar a folha, né? Mas ela não escapa mais. Aí a gente vai pegar um esquadro, pode ser qualquer um deles, tá? E vai alinhar com a lateral da folha, tá? Pega essa régua que tá fixa aqui, usa como base. A gente encosta a parte de baixo do esquadro nessa régua, bem firme, né? E aí a gente vai alinhar a lateral aqui do esquadro com a nossa folha, tá? Vou deixar bem torta aqui pra gente ver como que a gente faz isso, tá? Então a gente vai colocar a folha ali embaixo da régua. E aí a gente vai alinhar essa lateral aqui com a régua, com o esquadro, né? Com a lateral da folha, a lateral do esquadro. Quando a gente tá trabalhando com folha com margem, isso é um pouco mais simples, né? Porque é mais fácil da gente enxergar a margem na hora de fazer esse alinhamento. Mas assim também funciona, tá? Aí a gente vai pegar a fita e vai fixar. Aqui a gente já dá uma apertadinha, depois que colocou, né, alinhado, pode apertar esses dois parafusinhos, as duas porquinhas, na verdade, pra gente poder manter essa folha bem fixa na posição correta. E aí a gente fixa as outras duas extremidades aqui, deixa ela bem esticadinha. E podemos começar a trabalhar, tá? Vamos primeiro fazer linhas verticais, para vocês verem aqui como que a gente vai trabalhar com esse tipo de material, tá? A gente vai colocar sempre essa parte, uma parte, né, uma das faces do nosso esquadro, um dos lados do nosso esquadro apoiado na régua. E aí, movimentando com uma das mãos, a outra mão ficando livre para desenhar, tá? Então, vamos começar a fazer linhas verticais, ó. Coloquei na posição que eu quero, seguro firme o meu esquadro e puxo a minha lapiseira, sempre de forma que os meus olhos estejam vendo o que eu tô fazendo, né? A gente não vai desenhar de forma que a mão esteja na frente dos nossos olhos, ocultando aquilo que a gente tá construindo. A gente movimenta então para cá um pouquinho de novo o esquadro, achei a posição, segura bem firme com essa mão aqui e a outra mão vai se preocupar só em fazer o traço. De novo, movimenta um pouquinho, fixa e faz o traço. Percebem que a gente vai fazendo linhas que estão paralelas entre si, perpendiculares a essa reguinha de base que a gente tem aqui na folha, tá? A gente pode fazer todos os ângulos possíveis dos nossos esquadros, tá? Esse aqui que eu tô usando para fazer as verticais é o esquadro que tem 30 graus e 60 graus, tá? Essa linhazinha menorzinha é de 30 graus. Sempre a gente vai considerar, para fazer as linhas, os ângulos, né, que a gente quer do esquadro, em relação à horizontal, o que a gente está fazendo. Ou melhor, em relação a qual reta, né, que a gente está usando, qual reta de referência. Nesse caso, eu estou falando da horizontal. Então, essa reta que está aqui em cima, né, esse lado aqui do meu triângulo, é aquele que está a 30 graus da minha horizontal, que é horizontal, essa reta que tá aqui em cima é a que tem 30 graus, né? Essa abertura aqui de ângulo é a abertura de 30 graus. Então, pra gente fazer linhas paralelas, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Coloquei aqui em relação à horizontal que eu quero e vou fazer os traços, tá?
Aí a gente vai movimentar o esquadro de forma que a gente vai tendo as linhas paralelas, todas elas com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Agora, vamos fazer também linhas de 60 graus, tá? A gente estava usando dessa forma aqui os quadros, né? Como eu falei para vocês, esse outro ângulo aqui é de 60 graus, no mesmo esquadro. Então, a gente vai virar, eu quero em relação à horizontal, tá? Vou fazer sempre pro mesmo lado, para vocês manterem a referência aqui. Então, a gente vai fazer essas linhas pra cá, tá? A gente vai fazer a linha de 60 graus. Ó, aqui tá a minha horizontal. Esse aqui é o meu ângulo de 60 graus. Então, essa linha, se a gente for traçar agora, ela vai estar inclinada em relação a essa horizontal, 60 graus, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez ali, a gente vai fazer com essa outra inclinação. Sempre movimentando o esquadro, e na hora de traçar, a gente para de movimentar, segura firme e faz o traço. Vamos fazer aqui também linhas para o outro lado, né? A gente, quando fez essas linhas de 30 graus aqui, em relação à horizontal, a gente fez com o esquadro nesse sentido. Para fazer no outro lado, a gente só vai pegar o esquadro e vai espelhar, tá? A gente vai fazer aqui, ó. A horizontal continua sendo essa. Esse ângulo aqui continua sendo de 30 graus. E se a gente for fazer para o outro lado, né? Agora a gente vai fazer linhas com a inclinação de 30 graus. Para o outro lado, tá? É só a gente virar o esquadro, né? Para poder fazer essa outra inclinação. Com a mesma angulação, mas para o outro lado. 60 graus a mesma coisa, né? A gente usou nesse sentido aqui, essa abertura aqui de 60, então para fazer pro outro lado a gente vai virar o esquadro no outro sentido, mesma coisa. E aí a gente vai pegar a horizontal aqui, esse aqui é o nosso ângulo de 60 graus, essa linha de 60 graus de inclinação. Então, para os dois lados a gente tem elas aqui. Tá? Agora, vamos fazer com o outro esquadro, né, de 45 graus. Esse aqui a gente tem os três ângulos, né, um de 90 e dois de 45. Tanto a gente pode usar ele nesse sentido, quanto a gente pode usar assim, né, como a gente estava usando o outro, e virar aqui, quanto a gente pode usar dessa forma, tá? Eu prefiro usar assim, porque a gente aumenta a distância que a gente consegue percorrer, né, pela hipotenusa ser um pouquinho maior. Então, vamos fazer aqui as linhas com inclinação de 45 graus. Mesma coisa. A gente movimenta o esquadro. Na hora que para, traça as paralelas. E para fazer para o outro lado, mesma coisa, a gente vai inverter a posição do esquadro, né? Continua sendo aqui a horizontal, essa reta, esse ângulo aqui de 45 graus, né? Então, essa reta que tá aqui inclinada, ela tem inclinação de 45 graus em relação à horizontal, só mudamos para onde que a gente tá, de onde, né, que a gente tá medindo esse ângulo. E por fim, a gente fazer linhas paralelas horizontais aqui, a gente vai começar da mesma forma que a gente começou fazendo as verticais, tá? Pega o esquadro, apoia ele nessa régua fixa, só que a gente nesse caso vai ter que usar os dois, né? A gente vai encostar o outro esquadro aqui nele
bem fixo. Agora, a única coisa que a gente vai ter, o trabalho vai ser de segurar os dois ao mesmo tempo. Ao invés da gente segurar só um para fazer o traçado, a gente posiciona esse primeiro. Agora, achei a posição que eu quero fazer a minha reta. Pronto, vamos fazer o traçado. Depois a gente movimenta. E a mão vai ter o trabalho de segurar os dois simultaneamente, tá? Pra gente poder fazer as paralelas aqui. E sim, sempre o mesmo processo, né? Que a gente vai fazendo essas representações. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tenham um bom trabalho.